Eu sou uma casa, e está escuro dentro de mim. Minha consciência é uma luz solitária, uma vela ao vento, e todo o resto está nas sombras. Mas elas estão lá, as outras salas, livros, corredores, escadarias, portas e tudo que vive em mim. Tudo que perambula dentro de mim está lá, operando e vivendo, dentro da casa que sou eu. Pensamentos proibidos, memórias que não queremos que encontre a luz. Elas dançam à nossa volta na escuridão. Elas assombram. Elas sussurram. Elas nos assustam. Elas nos adoecem. Elas nos deixam histéricos. Isso é uma frase do Freud, né? Então, assim, a nossa consciência é muito pequena. E depois dos vídeos que eu fiz falando de depressão, que é um tabu, AVC, essas coisas que não se explicam, né? Eu percebi que realmente não só a consciência é uma coisa pequena dentro desse mundo gigantesco que é o inconsciente, ou a alma, ou o espiritual. Eu percebi que a maioria das pessoas não entendem esse tipo de vídeo. Então, assim, não só a consciência é pequena, mas a maioria das pessoas só conseguem chegar nesse nível de entendimento que se chama consciência. Tudo que está no inconsciente, tudo que não se explica, tudo que é da alma, ou de coisas parecidas, a maioria das pessoas não faz ideia o que significa. E aí acabam ficando doentes, acaba acontecendo um monte de coisas que elas não conseguem entender, não se explica, só consegue se explicar pelo físico, né, por médicos, enfim. Então, pelos vídeos que eu fiz falando disso, eu percebi que a maioria das pessoas não faz ideia do que significa isso, do inconsciente, né? E então, assim, algumas é uma ou outra que vai se conectar com o que eu tô falando e que talvez faça alguma diferença, né? Então, assim, não só o inconsciente é como se fosse uma luz solitária, né? Mas a maioria dos meus vídeos são como luzes solitárias nesse mundo gigantesco onde um monte de gente vê o que eu tô falando aqui. E se eu estivesse falando francês, daria na mesma. É isso.